Bom, e a gente está começando mais um Liderança e Inovação, você já sabe, aqui no Grupo Jovem Pan. Aliás, um grupo que acabou de completar 80 anos, isso não é moleza, tá? 80 anos de uma companhia que tem uma história, tem uma reputação, tem uma trajetória no jornalismo, na informação, no conteúdo no Brasil, que é absolutamente impressionante. Então, ó, parabéns ao Grupo Jovem Pan, que está completando, acabou, na verdade, de completar 80 anos. E você já sabe que a gente aqui no Liderança e Inovação, a gente é distribuído no Panflix, no AM, no FM, no YouTube da Jovem Pan News, no Panflix, enfim, na Jovem Pan News TV, sem dúvida, ou seja, em toda a plataforma de comunicação desse que é hoje um dos grandes grupos de comunicação do país. E hoje eu tenho o prazer, a gente lutou um pouquinho ali para bater as agendas, mas felizmente eu tenho o prazer de receber aqui uma figura muito simpática, absolutamente inovadora, disruptiva, competente, com uma energia que vocês vão conhecer. E essa pessoa é a Sara Buchwitz. A Sara é VP de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil. Sara, prazer imenso em te ter aqui com a gente. Olá, Calei, o prazer é todo meu. Que bom que a gente conseguiu. Né? Que bom, estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse momento tão importante de comemoração desses 80 anos da Jovem Pan, né? Parabéns para a Jovem Pan e vamos lá, que bom estar aqui. Não é, só fazendo um comentário a esse respeito, Sara, se a gente para pensar, realmente 80 anos está entre os grupos, se é que não é, depois até vou tentar me informar, mas se não o mais longevo, está entre os mais, como eu disse, longevos grupos de comunicação do país. 80 e do mundo, anos. Provavelmente. E se duvidar do mundo, você tem toda a razão. Nasce lá atrás, aliás, um grande abraço para o seu Tuta, enfim, nessa jornada ao longo de todo esse tempo que passou o bastão, enfim, para o Tutinha, para o Marcelo Carvalho, enfim, todos os filhos. Parabéns a cada um de vocês. Olha, sempre um privilégio. A gente que se conhece há tantos anos, há mais de 30 anos, privilégio estar aqui brindando esses 80 anos da Jovem Pan. Mas vamos falar aqui de Sara Buchwitz, vamos falar de Mastercard. Sara, a gente sabe, enfim, que é claro que para chegar na posição que você está não é simples, né? Tem toda uma trajetória, tem todo um processo sempre muito desafiador. E aqui no programa a gente gosta, Sara, de inspirar as pessoas, né? Esse é um pouco do propósito quando a gente, enfim, decidiu construir o Liderança e Inovação. Então, a gente adora começar sabendo da trajetória, você me contou um pouquinho aqui nos bastidores, mas sabendo da trajetória do nosso convidado, nesse caso da nossa convidada. Conta pra gente como é que a Sara chega à vice-presidência da Mastercard no Brasil de Marketing e Comunicação, vindo lá de trás. Uau, é uma longa jornada, Calei, é uma longa jornada, mas da qual eu tenho muito orgulho. Essa jornada começa bem lá atrás mesmo. Quem é a Sara, né? Eu sou, Calei, uma mulher periférica, nascida no ABC Paulista, na periferia. São Bernardo? Em São Caetano do Sul. Estudante de escola pública a vida inteira, filha de mãe negra, e que realmente teve que fazer acontecer a vida inteira. Eu tenho muito orgulho disso. Que legal, não tinha essa informação emocionante. E o que me trouxe até aqui, na verdade, foi uma grande tragédia. Eu, como estudante de escola pública, né, não falava inglês lá em São Caetano, e no ABC, eu morei no A, no B e no C, tá? Em todo o ABC. E lá naquela época, minha mãe era professora, e ela tinha uma visão bastante... Ela entendia a importância da educação e do inglês na formação das pessoas, como isso poderia ser um alavancador da minha vida. E com uma tragédia que eu te falei, quando a morte do meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, com o dinheiro que ela recebeu do seguro de vida dele, todo o dinheiro que ela recebeu, ela pagou um intercâmbio para mim. E foi esse intercâmbio que transformou a minha vida também. Porque com isso eu fui morar nos Estados Unidos, numa casa de família. Passei um ano lá, aprendi a falar inglês e por causa do inglês eu consegui um emprego numa organização americana. Como é o nome da sua mãe? Tânia. Dona Tânia tá conosco, né? Dona Tânia, olha, que o que a senhora fez sirva de exemplo, porque isso que a Sara falou, aliás, eu acredito, Sara, num nível imenso, tá?
Educação é tudo. Educação é tudo. Então, olha, dona Antônia, eu aproveito para mandar um grande abraço, apertado e fraterno. Que bom ouvir isso, que bom ouvir isso, que bom que você valoriza a sua mãe, porque isso é absolutamente fundamental. Não, minha mãe, ela é a minha inspiração, Vambora. Minha mãe, minha avó. E foi por causa disso, eu aprendi a falar inglês, voltei para o Brasil, em 3 dias eu estava empregada, trabalhando no telemarketing da Hertz. Locadora de veículos. De automóveis. Exatamente. Eu trabalhava lá no helpdesk, atendendo todos os clientes internacionais, falando inglês. Com isso, eu consegui pagar o meu cursinho. Eu já era uma boa aluna, né? Sempre fui uma boa aluna. E aí, fazendo cursinho, eu passei na USP, fiz o vestibular e fiz economia na USP. Que não é moleza passar na USP. Não, que não é, nem um pouco. Porque é importante ter na cabeça. Tem que ser bom aluno. Tem que ter aplicação, tem que ter foco, tem que ser assertivo e tem muito suor, também senão não resolve. Então eu estudei muito, né? Porque eu tinha uma base, né, mais fraca da escola pública. Mas eu consegui, entrei na USP, que também era uma universidade pública, e aí as portas realmente se abriram, né? A gente está falando de quase 20 anos atrás, em que efetivamente eu começo a entender o que é o mundo corporativo, que existe mundo corporativo, que existem as empresas. Esse era um repertório que não existia na minha vida. E eu comecei... Que história linda, Sara. Você me contou essa nos bastidores. Não contei. E aí eu comecei a estagiar. Meu primeiro estágio foi como headhunter na Spencer Stuart. Sim, claro. E lá eu tive grandes mentoras. Uma delas era a Zoila, que falou, acho que você vai dar certo no marketing. Mas eu queria, na verdade, trabalhar em finanças, em planejamento estratégico. Aí eu tentei estágio nessa época, né, na PepsiCo. Eu tentei a vaga de planejamento estratégico, mas aí não me aceitaram e sobrou para o marketing. Então eu sobrei no marketing. Então eu falo que eu não escolhi o marketing, Sara, o marketing me escolheu. Mas deixa eu falar uma coisa também, olha, capacidade de adaptação, esse é um dos pontos que inclusive eu sempre comento aqui, Sara, no Liderança e Inovação. Se adaptar, inclusive é uma oportunidade que eventualmente não estava na tua cabeça, não estava no teu radar, mas quando ela surge, vai refugar? Não. Nunca, vai jamais. Aproveitar, vai embarcar, foi o que você fez. E aí o marketing me escolheu e a partir daí eu me apaixonei pelo marketing, mas na verdade você deve ter uma alma de marketing. Tenho. Tá aqui no meu coração. Claro. Eu acredito muito no poder das marcas para impactar a vida das pessoas. E o marketing é sobre isso, né? Aí eu entro na PepsiCo como estagiária, lá atrás na PepsiCo do Brasil. Fiquei 8 anos e meio na PepsiCo do Brasil. Cuidei de praticamente todas as marcas de alimentos. Toddy, Cheetos, Fandangos, Baconzitos. Aí eu fui para Mondelez. Ah, que Mondelez é que foi Traquinas. Fiquei 2 anos e meio lá, cuidando de traquinas. E eu era a traquinas, eu realmente, assim... eu incorporei o biscoito. É isso aí. Eu era a traquinas. Genial. E aí eu recebi uma proposta que eu não podia recusar. Uma proposta de casamento. Do meu atual esposo. Ele foi expatriado, ele falou, você quer ir comigo? Aí eu larguei tudo. Pedi demissão, saí da Mondelez, fui para Nova York morar com ele. E eu tive a sorte de ser recontratada pela PepsiCo. E lá eu trabalhei na PepsiCo Global. Se você me permite uma observação, sorte entre aspas, né? Porque a gente tem que dar oportunidade à sorte, né? A sorte também não aparece do absoluto nada, né? Eu fui muito feliz em retornar à PepsiCo, já numa posição global, uma gerência senior global, cuidava de Lay's, que é a maior marca de macro snacks do mundo. Opa, claro. Em Nova York, então foi uma experiência incrível. Nós ficamos 2 anos e meio lá, decidimos voltar para o Brasil. E aí eu falei, eu quero fazer algo diferente, né? Já tinha mais de 10 anos de experiência em bens de consumo. Voltei para o Brasil como head de marketing da ESPN. Então, uma mudança que aí você foi a veículo, muito grande. Fui para um veículo. O que é interessante, né? Porque também te dá uma amplitude aí de conhecimento bastante vasta, né? Muito. A experiência de veículo, para mim, ela foi fundamental na minha carreira. Até porque eu entrei no veículo num momento de grande transformação, né? Onde essa transformação digital estava acontecendo. E também eu aprendi muito, né? Esse outro lado. Sem dúvida, eu brinco com os mídias. Olha, ninguém mais passa a perna em mim, porque eu sei como as coisas funcionam. Do outro lado. Brincadeiras à parte, foi uma experiência muito boa. E tem a velocidade, né? Porque os veículos de comunicação, eles têm um ritmo, uma velocidade, que isso é importante, até para o aprimoramento nosso. Né? Eu tive a oportunidade de trazer essa visão de consumidor para um veículo que não é natural, né? Verdade. Você ter o olhar de produto, então eu olhava NFL, NBA, os produtos nacionais da ESPN naquela época, trazer um olhar de consumidor e de produto foi algo inovador. Muito bom. Então isso me ajudou muito. E você falou da velocidade, eu acabei agregando a área de promos
das vinhetas. Então, imagina, a gente produz 20 filmes por semana. Então, isso foi muito legal. Saí da ESPN há 5 anos atrás para começar para assumir a posição que eu estou hoje como vice-presidente de marketing e comunicações da Mastercard, uma empresa na qual eu me identifico muito, que eu sou apaixonada pela marca, pelos desafios. Priceless. Que é realmente priceless, que é uma experiência que não tem preço. Já. Então, cheguei até aqui, saí lá de São Caetano. E está na posição de VP de marketing e comunicação com muito orgulho. De uma companhia desse tamanho, de uma multinacional desse tamanho, com muito trabalho, com muita obstinação, com muito foco, sem dúvida. E aí, isso me chama, Sara, a seguinte pergunta, né? Quer dizer, felizmente, porque eu sou entusiasta das mulheres, absoluto entusiasta, né? Porque, mais do que nunca, eu acredito que o somatório de diferenças faz uma absoluta, né? Gera uma absoluta força numa corporação. Quando se fala em diversidade, você que me acompanha sabe disso. Diversidade é resultado. Diversidade é criatividade. Diversidade é pensar diferente e, portanto, ser inovador. E por aí vai. Bom, o fato é que a cada ano que passa, mais mulheres têm assumido posições de liderança. Porque você tem uma posição absolutamente, né, gigante de liderança. Você é um absoluto exemplo disso. Na tua opinião, qual a importância dessa chegada que já de alguns anos a gente percebe das mulheres numa posição como a tua? É muito importante, né? Primeiro, é a coisa certa a se fazer. Né? Assim, já vamos partir daí. Para começar, é o certo a se fazer. E aí a gente pode ter outros argumentos que também são importantes, né? Tem milhares de estudos que, né, comprovam que empresas com diversidade de perfil, de pensamento, de gênero, de etnias, são empresas mais inovadoras e, consequentemente, mais rentáveis. É lucro, né? Diversidade está diretamente relacionada a resultado. Exato, então é muito importante. É importante para o resultado, é importante para trazer inovação, é importante para que a empresa se conecte verdadeiramente com o seu consumidor. Né? Então, se no mundo tem 50% de mulheres, as empresas têm que ter o mesmo, no mínimo. Né? É essa diversidade. E aí a gente pode falar de todas as, né, de mulheres negras, de mulheres indígenas, enfim, de todos os grupos hoje que, né, não estão totalmente representados, o quanto ainda existe, né, ainda tem muito caminho pela frente. Mas olha, é por isso que eu faço questão sempre, Sara, de trazer esse assunto aqui. É muito importante. Se a cada dia, se a cada momento, a cada semana, a cada ano, a gente puder botar, com perdão do clichê, mas um tijolinho nesse lugar, inclusive dividindo com todos vocês que nos assistem, a gente está falando de milhões de pessoas, isso faz muita diferença. Faz muita diferença, faz muita diferença para as organizações e faz diferença para o mundo, faz diferença para a sociedade. Né? Hoje, no Brasil, a maioria dos lares, né, são liderados pelas mulheres. Então, a gente precisa trazer essas mulheres para essa economia pulsante, para que o país cresça também. Isso é também uma mola propulsora da economia do país. Então, faz bem para todos os lugares. A mulher e todos os outros grupos minoritários precisam estar presentes nas organizações e em todos os lugares de poder. Ouviu, né? Bom, segue em frente aqui, Sara. Meu primeiro cartão de crédito foi bandeira Mastercard. Estou aqui de público dividindo com todos vocês. Eu tenho 56 anos, quem me acompanha sabe da minha idade, enfim, muitos anos atrás. Mas de 25 anos para cá, né, há uma verdadeira revolução na história da espécie humana, né? Eu considero, inclusive, a maior das revoluções, mais que a Revolução Industrial, Francesa, Iluminismo, enfim, tantas revoluções que, né, a espécie humana passou. Mas acho que essa, de 25 anos para cá, 30 anos para cá, a revolução tecnológica, isso tudo é realmente uma transformação dramática na nossa vida. Então, voltando a isso, né, eu tinha lá o meu cartão de crédito, passava ali, lembra que tinha uma máquina assim, bom, ao longo dos últimos 25 anos, uma transformação tsunâmica. De que maneira isso impactou a companhia? De que maneira isso impactou a Mastercard? Impactou demais, né? A Mastercard, nesses últimos anos, a gente vem evoluindo de uma empresa de cartões para uma empresa de soluções digitais e de tecnologia de meios de pagamento. Tá? Que vai desde serviços de cibersegurança, de inteligência de dados, serviços de identidade biométrica. Então, tudo por conta de tecnologia, sem o qual não seria possível. Né? Então, se a gente imaginar, né? Imagina esse meio de pagamento, né? O quanto de informação que passa nesses trilhos. Eu gosto de imaginar em trilhos. Então, nós somos os gerenciadores desses trilhos que conectam consumidores, os varejistas,
os bancos, as empresas. Os adquirentes. Os adquirentes. Então, dentro desses trilhos, passam uma série de informações e nesses trilhos necessitam uma série de tecnologia. Sem dúvida. E a Mastercard se preparou, está preparada e tem cada vez mais feito aquisições e desenvolvido produtos para que essa evolução, que a gente continue acompanhando a evolução dos meios de pagamento. Então, nos últimos 5 anos, nós investimos mais de 5 bilhões de dólares em aquisições de empresas para garantir esse futuro. A segurança, esse futuro. Exatamente. Esse lugar então, serviços de inovação, cibersegurança, né? Serviços de inteligência de dados, serviços de inteligência artificial, de blockchain. A Mastercard é uma das empresas do mundo que mais detém patentes de blockchain. Por quê? Porque a gente está olhando para esse futuro. Olhando lá na frente, nesse lugar realmente então, da inovação. O negócio de cartões ainda é muito importante, sem dúvida, é o nosso core, mas o nosso futuro, ele vem e vai acontecer a partir desses serviços e esse ecossistema de meios de pagamento. A gente rapidamente falou aqui de Priceless, né? Eu sou publicitário, me formei lá nos idos do início dos anos 80. E esse, para mim, é um dos conceitos publicitários mais geniais, né? Quer dizer, você tem coisas que são muito geniais, mas eu particularmente uso, que me perdoem as outras bandeiras, mas eu uso direto, não tem preço, eu uso direto o Priceless, mas no meu dia a dia, né? Então, isso é um imenso ativo que vocês têm, né? Qual é a importância desse ativo na comunicação, nessa plataforma, nesse ecossistema Mastercard, o conceito Priceless, Sara? Como você falou, faz parte do dia a dia, faz parte da cultura das pessoas, porque tem verdade, né? Esse é um conceito que tem mais de 25 anos. Priceless vai completar 25 anos esse ano. E mais vivo do que nunca, mais vivo do que nunca. Ele nunca perdeu a atualidade, sempre foi atual. O que nós evoluímos foi a forma de comunicar. Então, lá, 25 anos atrás, era muito transacional. Era preço, 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 não tem preço. Né? Então, esse copo de água, R$3. Estar aqui com você não tem preço. Era transacional. Aí a gente evoluiu para experiências, para surpresas e para experiências. Né? Aí depois a gente continuou evoluindo para empoderar o consumidor. Então a gente falava, o que não tem preço, comece algo que não tem preço. Então a gente foi de não tem preço para experiências, para comece algo que não tem preço. Sempre tendo na alma o Priceless. Isso, e sempre muito contextualizado com o mundo. Isso sempre foi muito importante. E agora, o nosso mote maior é o que não tem preço para você. É porque aí você individualiza, inclusive, o conceito, né? Então, genial, assim, a genialidade desse conceito é que ele pode evoluir de acordo com a evolução da sociedade, dos consumidores. E ele sempre atualizado. Ele nunca perde a relevância. Agora, vocês têm um negócio... Bom, eu particularmente, né, Sara, a gente conversava ali nos bastidores, enfim, você sabe, eu tenho alguns negócios ligados a espaços físicos, como o nosso Blue Note, comentávamos aqui, etc. Então, eu sou particularmente um fã das experiências presenciais, né? Aliás, na pandemia, claro, todo mundo teve que ficar restrito, porque assim deveria ser. Mas agora, realmente, o mundo da economia criativa está muito pujante, a gente está muito feliz com isso, até porque o povo brasileiro é apaixonado por isso tudo. E vocês, para mim, inovaram muito, e aí eu não tenho exatamente ao certo, mas acho que isso aconteceu antes da pandemia, com o espaço Priceless, né, aqui em São Paulo, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, você não sabe o que é, mas a Sara vai contar, como é que funciona o espaço Priceless, porque é levar de forma tangível o conceito que nasce publicitariamente, mas que vai para um espaço. Como é que funciona o espaço Priceless? Esse é um projeto também de muito orgulho. Demorou eu sou fã, tá? Demorou para sair. A gente começou antes da pandemia, mas lançou há um ano atrás. Tá bom. Então tem um ano só após pandemia, né, quando as coisas estavam começando a voltar. E assim, por que a Mastercard abriu um restaurante ou um espaço, né? Todo mundo me pergunta isso. Porque a gente sempre foi uma marca de experiência. É mais profundo do que essa pergunta. A gente sempre foi, eu vou falar um pouco mais do espaço, mas assim, a gente sempre foi uma marca de experiência. Com a digitalização, a nossa marca está cada vez mais, você vê menos ela. Pensa 5 anos atrás, quando no seu celular, você não conseguia fazer o pagamento pelo celular, por exemplo, você tinha que tirar o cartão. Então você olhava, você estava ali com a marca. Curioso isso. Então, com a digitalização, a gente acaba tendo menos contato visual com a marca Mastercard. Então a nossa estratégia é criar uma marca multissensorial. Então agora a gente tem nosso som de marca, o Sonic Brand, tem a música, tem o som da transação. Genial. Teve a evolução visual. A gente lançou o perfume da Mastercard.
Isso não sabia. Aqui no Brasil não, mas lá fora lá já fora, sim, eventualmente tem alguns sabores. E o restaurante, né, o espaço Priceless, ele engloba tudo isso. Um restaurante, aliás, é ultra sensorial, exato, né? É um espaço multissensorial, não é só experiência, é um espaço multissensorial de marca. Então a gente lançou há um ano, ele funciona, né? Tem o bar, o Abaru, que é incrível, liderado pelo Ale D'Agostino, então você tem negrones incríveis lá. Deixa eu só fazer uma observação, você que nos assiste, não dá para perder. Depois, quando você terminar de falar do espaço, dá o endereço, por favor, sabe? Não dá para perder aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no rooftop do Shopping Light. Perfeito. Então tem o bar, o Abaru, maravilhoso. Temos o Notier, que é um restaurante fine dining. A gente tem diferentes temporadas, e a temporada que está hoje é a temporada Amazônia. Então, assim, o chefe Onildo, que é o líder, né, da nossa cozinha e de todo o espaço, ele foi para a Amazônia com a Ale D'Agostino, com Bora que é especialista em café, com cerveja, com todo mundo, toda a equipe foi. Eles passaram mais de 15 dias na Amazônia, né, para aprender. Trouxemos os indígenas e a gente construiu um novo cardápio para essa temporada que está incrível. Então, assim, muito sensorial. Já disponível. Tá, começou há 3 semanas atrás, então já está lá uma nova temporada. Vale a pena conhecer. E tem a ver com isso, com essa evolução. Né? Não é um espaço, você não vai chegar lá, não é um pop-up, gente, não é uma ativação. É um espaço de experiência multissensorial de uma marca, mas mais do que tudo, um espaço de entretenimento e gastronomia para a cidade de São Paulo. Liderança e inovação. Aqui a gente está falando de inovação absoluta, porque evidentemente que num primeiro momento ninguém imagina, né, que Mastercard vai ter um espaço com restaurante, sensorial, etc. Mas se você começa a avançar no conceito do que de fato você é, e esse é um negócio que eu tenho conversado bastante aqui nessa área, se você começa a se perguntar sobre a natureza do teu negócio, e olha que a gente está falando de uma bandeira gigante, planetária, enfim, uma imensa companhia, mas se você começa a se perguntar e perceber, né, começa a perceber que você pode transcender ao seu produto original, oferecendo experiências a seu cliente, você chega num lugar muito diferente, inovação absoluta e total. Muito bem, e isso tem a ver com um conceito que também a gente tem discutido bastante aqui, e de novo o propósito é inspirar, gerar boas práticas, oferecer ideias, mas isso tudo me traz também uma pergunta que é a seguinte: cliente no centro do negócio, né, Sara? Sempre. Para você, qual é a importância disso no mundo Mastercard? Muito importante. Primeiro, a Mastercard é uma empresa B2B. Ela não é, nós temos muita interação com o consumidor, mas a nossa receita, ela vem dos nossos clientes, das nossas grandes parcerias, com os bancos, com os adquirentes, com os varejistas, com os novos produtos que a gente está vendendo. Então, esse é o nosso DNA mantra, é o nosso DNA. Ter o olhar para o consumidor, mas também para o nosso cliente, né? O que ele precisa hoje, né? Como é que eu posso realmente atender as necessidades e olhar para o futuro dele? Eu acho que faz muito parte, essa frase para mim tem mais a ver, Calainho, não só tem a ver com o dia a dia de bom serviço, mas tem a ver com se antecipar às necessidades. Sem dúvida. Que tem a ver com essas aquisições e com a nossa evolução de cartão de crédito para uma empresa de um ecossistema de tecnologia de meios de pagamento. É interessante, quer dizer, se antecipar às necessidades e, num certo sentido, formar tendências, inclusive. Também. E criar necessidade. É isso. Vocês recentemente fizeram uma conexão com o Mercado Livre, né? Você falava, estamos falando aqui de inovação, você falou de segurança, mas enfim, uma conexão com o Mercado Livre que tem a ver também com segurança das wallets, das criptomoedas. Quer dizer, aí a gente está aqui na Web 3.0, aí é muito lá na frente, esse negócio está começando a acontecer. Enfim, como é que é isso? Como é que funciona essa conexão de vocês, Mastercard, com o Mercado Livre, que aliás tem feito um trabalho brilhante, diga-se de passagem. São, enfim... É muito impressionante. É impressionante. Mas é interessante, né, quando a gente fala de evolução de meios de pagamento, a nossa visão é, onde tem um pagamento que seja, obviamente, legal, né? Claro. E regulamentado, onde existe um pagamento e pode ter a nossa tecnologia. Então, essa é a nossa visão, quando a gente fala no Mercado Livre especificamente, a gente está falando de uma parceria que a gente fez com eles no negócio de criptomoedas. Deles, né? O que a Mastercard oferece, né? Qual que é o nosso serviço? Existe um produto que chama Mastercard CipherTrace, que ele faz exatamente o traqueamento, a análise, todo o diagnóstico de riscos das transações de criptomoeda do Mercado Livre.
É porque eu imagino que a estrutura de segurança de vocês seja uma coisa imensa. Exato. Então a gente está tirando esse expertise que antes estava, né, somente no mundo de cartões, crédito, débito, e trazendo essa expertise e essa segurança também para o mundo das criptomoedas. Então a gente faz... Que é uma realidade, né, Sara? Que é uma realidade, vai ser cada vez mais. Então, a gente realmente, esse produto nosso, ele faz isso. Ele analisa, monitora, garante para o Mercado Livre que essas transações estão indo para países em que a criptomoeda é algo legalizado. Então, ele é uma ferramenta muito importante hoje para garantir a segurança e um bom serviço do negócio de criptomoedas do Mercado Livre. Isso está disponível também para outros clientes. Esse case é um case importante. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Eu queria falar sobre ESG, Sara. Você que tem uma história tão linda, né? De novo, conheci aqui a gente nessa ótima conversa, né, que vem lá de trás, passa por educação, passa, né, por oportunidade, etc. É uma pauta que eu, enfim, considero absolutamente fundamental, né? Num certo sentido, eu que venho da economia criativa, é um meio que sempre trabalhou com diversidade, sempre trabalhou com responsabilidade social e felizmente, isso está se amplificando de uma maneira bastante veloz e necessária. Necessário. Né? Como é que a Mastercard transita nesse lugar do ESG? Quais são as ações que vocês têm postos de pé nesse lugar do ESG? Olha, Kalen, daria para a gente fazer um programa só disso, porque é tanta coisa. Eu vou tentar separar aqui o que tem mais relevância, principalmente no Brasil. Vamos falar, o G, governança, esse é o pilar mais importante do nosso negócio. Que é a base de tudo, né? É a base de tudo. Sem dúvida. Né? A gente está num lugar de confiança, que a confiança só vem a partir da governança. Né? Se você confia na nossa marca, é porque a gente tem um sistema de governança sólido. Isso é muito importante. Sem dúvida. Né? Então, está ali no G. No S, no social, diversidade é um ponto muito importante para a Mastercard. Então, quando a gente olha o social para dentro e para fora, para dentro garantindo diversidade e inclusão, as melhores práticas para os nossos funcionários. Então, a Mastercard está entre as top 5 melhores lugares para as mulheres trabalharem aqui no Brasil. Top 5 no Brasil? Top 5 no Brasil, de empresas médias. Então, assim, a gente tem não práticas... Não à toa você está na posição que está, né, Sara? Com muito orgulho. Tem uma verdade, quer dizer, não é um discurso. Não é um discurso. Porque tem muita gente no discurso, não é um discurso, a gente sabe, infelizmente, ainda, né? Hoje, 46% da liderança é mulher. 25% do board internacional é de mulher e a gente tentando puxar mais. Então, assim, existe... vai além do discurso. É verdade, É verdade. Isso para dentro. Para fora, a nossa responsabilidade, a gente se responsabiliza muito pela inclusão financeira do mundo inteiro, né? A gente entende que para os nossos negócios prosperarem, o mundo precisa prosperar. Então, a Mastercard investe muito na inclusão financeira e na digitalização dos meios de pagamento, quando a gente pensa no social. No social. Além de aqui no Brasil, por exemplo, que na pandemia nós tivemos o movimento Faça Parte, que trabalhou direto na fome, e a gente durante a pandemia, 25 milhões de pratos de alimentos para brasileiros. Então, assim, a gente está trabalhando ali na base, realmente, porque a gente acredita que se isso não funcionar, né, o restante não funciona. Eu vou falar aqui, já que você mencionou base, de um negócio que me emocionou quando vi, né, quando, enfim, a assessoria de vocês nos passou, enfim, o material da companhia, e eu pude ler, eu sempre leio, faço questão de construir junto à pauta, etc., porque me deixou... Eu diria emocionado, que é o programa de digitalização de 500 mil microempresas em favelas aqui do país. Quer dizer, isso eu quero que você conte, mas você entendeu direitinho? Não são 5 mil, não são 50 mil, são meio milhão de microempresas, né, em comunidades, em favelas, meio milhão de microempresas que Mastercard vai digitalizar, vai contribuir, vai estar junto. Olha a importância, porque na hora que uma empresa, né uma dessas, né, meio milhão, mas uma empresa começa a prosperar, é emprego para uma pessoa, 2, 3, 5, 10, 20. Então o efeito, né, que isso pode gerar é brilhante. Como é que é essa iniciativa, Sara? Esse programa é um programa... Já te dando um imenso parabéns. Ótimo, obrigada, porque é um orgulho pra gente que esse programa chegou no Brasil e é um programa que começou globalmente, né, a gente fez um compromisso durante a pandemia de investir 25 milhões de dólares em pequenos empreendedores no mundo inteiro, falando com 5 milhões de empreendedores, principalmente mulheres. 10% disso está vindo pro Brasil.
O que é muito bom, né? Assim, aqui no Brasil a gente vai falar que o Brasil é um país super importante para a Mastercard. Então a gente tem realmente esse compromisso de atender 500 mil empreendedores, principalmente mulheres empreendedoras. E a gente fez uma aliança com, né, uma parceria com a Aliança Empreendedora, com a CUFA e com a Flourish. A CUFA está envolvida, é verdade. A CUFA está envolvida. Por quê? Porque a gente, obviamente, ninguém consegue fazer nada de impacto sozinho, né? A gente precisa ter parceiros. Não, e é importante parceiros que vivam as comunidades, então, que sejam ali uma verdade. Exato. Então, a Aliança Empreendedora vai nos ajudar a se conectar com os empreendedores. Eles já têm muita expertise na digitalização de pequenos empreendedores, em programas de digitalização. A CUFA vem abrir, né, a porta para essas favelas, né? A gente quer trazer essas comunidades com a gente. Então, são 500 mil empreendedores de favela, que é muito importante. Muito. E a Flourish é uma startup que usa a inteligência artificial para criar programas que mudam comportamento, né? Análise comportamental, para que a gente tenha um programa bastante efetivo de educação financeira para ajudar esses empreendedores a digitalizar, aprender a usar crédito, a pedir mais crédito. Então, é realmente uma parceria muito redonda que vai ter um impacto grande. Lindo, lindo. Sara, a gente está chegando aqui no finalzinho dessa ótima conversa, mas é bom que você vai voltar, vamos embora, para contar mais coisas lá na frente. Mas a gente gosta de terminar sempre com 3 perguntas objetivas, respostas, enfim, também ali mais diretas. E a primeira dessas perguntas é, para você, Sara, o que é ser uma líder em 2022? Uau, uma líder. Coisa que você é de forma nata, tá claro, né? Mas enfim. Ser uma líder em 2022, um líder, eu acho que tem a ver com o potencial de realmente impactar positivamente a vida das pessoas, da comunidade, das empresas, do meio onde você está. Então eu acredito muito nesse poder de impacto. Para mim isso é ser líder. E para isso é preciso, né, saber ouvir, ter empatia, liderar pelo exemplo, tudo isso que a gente aprende, que a gente fala bastante, mas a importância para mim, a importância do impacto positivo, da inspiração e do impacto positivo. E para você, Sara, inovar significa o quê? Vocês que inovam e inovam desde sempre. Sabe que eu estive em Israel há pouco tempo. Aliás, é um país de absoluta inovação, diga-se. E eu saí de lá com um novo conceito de inovação na minha cabeça. Que legal. Inovação para mim não é mais processo, não é produto, não é nada disso. É uma forma de pensar. É um jeito de pensar diferente, de se questionar todos os dias, de ter curiosidade e pensar em soluções diferentes para qualquer tipo de problema. Pequenos, grandes necessidades, uma coisa do seu dia a dia. Então, é a capacidade de pensar. Tanto que, desde que eu voltei... Inovar passa um pouco por hábito, pelo que você está dizendo. Se habituar a esse pensamento. A esse pensamento. Desde que eu voltei, eu pergunto para o meu filho, o que você aprendeu hoje? Qual foi a pergunta que você fez hoje? Para que a gente... Inclusive para si mesmo, exatamente, né? Não sei, claro, para o teu filho, mas para nós. Mas para nós. Qual é a pergunta que você fez hoje? O que você aprendeu de novo? Para mim, isso é inovar. Que legal. E para concluir, Sara, essa conversa, enfim, inspiradora, para você, Sara, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Primeiro, ser feliz. Continuar sendo muito feliz. Inclusive, a tua felicidade irradia felicidade ao redor, né? Tem isso. Acho que a minha felicidade da minha família, isso das pessoas ao meu redor, ela é muito importante. E continuar impactando positivamente a vida das pessoas, os negócios, as marcas, com cada vez mais amplitude. Essa é a minha visão. Sara, a gente chegou aqui no finalzinho, eu queria imensamente agradecer. Olha, foi a primeira vez que alguém trouxe a figura da mãe aqui no programa. Com essa história belíssima. O programa tem, enfim, está completando um ano com essa história belíssima que você contou. Você é uma fonte de inspiração, não tenha dúvida. Você está nos assistindo aqui, mas não consegue perceber a energia. A energia é muito especial e o brilho dos seus olhos também é muito especial. Obrigada. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela história, por nos inspirar, Sara, mas, sobretudo, muito obrigado por fazer a diferença nesse país. Muito obrigada pelo convite. Realização Jovem Pan News.